Era uma manhã comum em Aurora quando o silêncio de uma vizinhança foi interrompido por um pedido angustiante. Uma mãe, preocupada por não conseguir contato com a filha há 2 dias, decide ligar para o 911. O que parecia apenas mais uma checagem de rotina, rapidamente se transformaria em uma investigação macabra que ninguém poderia prever. Mas afinal, o que poderia levar uma mãe dedicada a desaparecer sem deixar vestígios? E até que ponto pequenos detalhes do cotidiano podem se tornar peças fundamentais para entender um crime? A primeira resposta é simples. Amber jamais abandonaria seus filhos voluntariamente. Era contra tudo o que ela representava. A segunda revela algo ainda mais sombrio. Sinais quase imperceptíveis escondiam uma tragédia que já havia se instalado dentro de sua própria casa. Quando os policiais chegaram à residência da família Zado, foram recebidos apenas pelas crianças do casal. Elas afirmaram que os pais tinham saído e não sabiam quando voltariam. Esse comportamento, aliado ao silêncio de Amber nos últimos dias, despertou a inquietação dos agentes. Sem autorização legal para entrar, a polícia decidiu acionar novamente Beth, a mãe de Amber, que já havia demonstrado profunda preocupação. Foi nesse momento que um simples chamado de bem-estar começou a ganhar contornos de mistério. Beth relatou que, ao visitar a casa mais cedo, havia encontrado o carro da filha estacionado, o celular deixado sobre a mesa e até cartões bancários ainda no local. Nada indicava uma partida planejada. Para piorar, apresentou uma nota suspeita que Amber teria deixado para trás. O texto, repleto de arrependimento e referências perturbadoras à própria morte, parecia contradizer o perfil de uma mulher conhecida pela dedicação à família e ao voluntariado escolar. Era como se alguém tivesse querido encenar um último adeus. Essas inconsistências, somadas ao desaparecimento repentino, levaram a polícia a considerar que o caso poderia ser muito mais do que uma simples fuga ou crise emocional. Sem perceber, todos ali já estavam envolvidos em um quebra-cabeça sombrio que logo se revelaria uma das histórias mais inquietantes da cidade. Assim que recebeu a notícia, Beth e seu marido retornaram à casa da filha para se encontrar com os policiais. Nervosa, a mãe apresentou aquilo que mais a preocupava: um bilhete deixado sobre a mesa. No texto, Amber parecia reconhecer falhas como esposa e pedia que a própria mãe fosse responsável por identificar seu corpo, caso algo acontecesse. O conteúdo soava frio, quase calculado, e destoava da personalidade carinhosa que todos conheciam. Os agentes analisaram cuidadosamente cada linha. Embora Amber tivesse um histórico de dificuldades emocionais, a mensagem possuía detalhes que chamaram atenção, como instruções específicas que soavam cruéis demais para terem sido escritas de forma espontânea. Para os investigadores, não havia como ignorar a possibilidade de que aquele recado fosse fabricado para sustentar uma encenação. Enquanto conversavam com Beth, outros indícios começaram a emergir. Ela afirmava que a filha nunca desaparecia sem antes procurar abrigo em sua casa. Mesmo em momentos de desentendimento com o marido, Amber sempre se mantinha em contato com a família. A súbita ausência, somada à nota dramática, parecia destoar de qualquer comportamento anterior. A cada relato, os oficiais construíam uma linha do tempo frágil, repleta de contradições. Sem poder entrar legalmente na residência, restava apenas buscar a autorização de Keith, marido de Amber, que ainda não havia sido localizado. A expectativa era que, com sua permissão, os investigadores pudessem finalmente examinar a propriedade e esclarecer as primeiras dúvidas. O que ninguém imaginava é que essa busca revelaria detalhes muito além de uma simples crise conjugal. Dentro daquelas paredes, sinais de violência já aguardavam para transformar o caso em uma cena de crime brutal. Para avançar na investigação, os policiais utilizaram as crianças como intermediária e conseguiram falar com Keith por telefone.
Do outro lado da linha, ele parecia calmo e concordou em autorizar a entrada dos agentes na casa. Essa decisão seria crucial, pois permitiria a primeira análise real da residência desde o desaparecimento de Amber. Durante a conversa, Keith apresentou sua versão dos fatos. Segundo ele, o casal havia discutido intensamente na noite anterior, em meio a bebidas e acusações. Relatou que Amber teria quebrado o celular, pegado a bolsa e saído, deixando apenas uma carta sobre a mesa. Afirmou também que os desentendimentos sobre dinheiro e a suspeita de infidelidade eram recorrentes, tornando a convivência cada vez mais insustentável. Embora suas palavras parecessem coerentes à primeira vista, uma contradição surgia. Keith admitiu estar extremamente embriagado naquela noite e não tinha certeza se a briga havia evoluído para agressão física. Esse detalhe alarmou os investigadores, pois abria espaço para a possibilidade de que algo muito mais grave tivesse ocorrido dentro da casa. O comportamento de Keith também intrigava. Apesar de afirmar que Amber desaparecia com frequência, ele mesmo reconheceu que, na maioria das vezes, ela se refugiava na casa dos pais. Dessa vez, no entanto, nada indicava que tivesse seguido esse padrão. Documentos pessoais, cartões bancários e até o veículo permaneciam intocados. Enquanto Keith insistia em sua narrativa confusa, os oficiais perceberam que precisariam buscar sinais concretos no local. Era evidente que a resposta não viria apenas de declarações, mas de provas materiais. A partir daquele momento, cada canto da residência se tornava um possível palco de revelações. Assim que entraram na residência, os policiais seguiram atentos a cada detalhe. A princípio, nada parecia fora do comum. Móveis em ordem, objetos no lugar e nenhuma evidência aparente de invasão. Mas bastaram alguns minutos para que uma sensação desconfortável tomasse conta da equipe. Um odor forte e característico começava a se espalhar pelo ar. O cheiro, inconfundível para investigadores experientes, indicava algo terrível: decomposição. Disfarçando a preocupação para não alarmar as crianças e familiares, os oficiais prosseguiram até a garagem, onde perceberam que o fedor se intensificava. Em meio a sacos e detritos acumulados, repousava uma lata de lixo pesada, coberta por pedaços de carpete. Ao abrir o recipiente, a cena que surgiu diante deles confirmou os piores temores. Ali estava o corpo de Amber, parcialmente oculto sob tapetes, com um ferimento de bala na cabeça. Ao lado, a arma utilizada no crime havia sido descartada como se fosse apenas mais um objeto qualquer. A descoberta transformou a investigação em um caso de homicídio, eliminando de imediato a hipótese de simples desaparecimento ou fuga voluntária. O choque foi imediato. A mãe de Amber, que alegava ter verificado o mesmo recipiente horas antes sem encontrar nada, tornou-se foco de questionamentos. Sua tranquilidade diante da tragédia, somada à estranha nota encontrada mais cedo, aumentava ainda mais as suspeitas. Já para os agentes, não havia tempo para especulações naquele instante. A prioridade era preservar a cena e iniciar a coleta de provas forenses. Naquele momento, uma certeza emergia. O desaparecimento de Amber não era um mistério qualquer. Tratava-se de um assassinato cruel, cometido dentro do próprio lar. A questão que restava era: quem havia sido capaz de ocultar tamanha violência sob o cotidiano de uma família aparentemente comum? A revelação do corpo de Amber trouxe ainda mais questionamentos para os investigadores. O detalhe que mais intrigava a polícia era a declaração anterior de Beth. Ela afirmava ter revistado a mesma lata de lixo naquela manhã e garantiu que não havia encontrado nada. Como, então, algumas horas depois, surgiam justamente ali o cadáver e a arma do crime? Essa inconsistência deixou os detetives em alerta. A postura de Beth também não ajudava. Diante da confirmação da morte da filha, manteve uma calma incomum,
às vezes até fria. Para os oficiais, era impossível ignorar a possibilidade de que a própria mãe pudesse estar escondendo informações ou até ter desempenhado algum papel na tragédia. Enquanto isso, Keefe permanecia desaparecido. Sua ausência levantava novas hipóteses, já que ele mesmo havia admitido discussões acaloradas e embriaguez extrema na noite em que Amber sumiu. Somando sua confusão mental com o histórico de brigas conjugais, sua posição rapidamente passou de testemunha-chave a principal suspeito. A investigação, no entanto, não se limitava apenas a ele. O comportamento das crianças também chamava atenção. Embora alegassem não ter percebido nada, a calma de Annabelle e o conhecimento que possuía sobre as tensões no casamento dos pais deixaram os detetives desconfiados. Era possível que estivessem protegendo alguém ou omitindo fatos importantes. Com tantas versões conflitantes e pistas desconexas, os policiais sabiam que precisariam aprofundar os interrogatórios. A cada nova informação, o mistério se tornava ainda mais sombrio, revelando que dentro daquela família aparentemente comum havia segredos que ninguém ousava admitir. Com a cena preservada, a equipe forense iniciou uma varredura detalhada pela casa. Logo surgiram os primeiros indícios de que a morte de Amber não havia sido um ato isolado, mas parte de um confronto carregado de agressividade. Respingos de sangue foram encontrados em pontos estratégicos, como interruptores de luz, paredes e até mesmo na pia da cozinha. Os pedaços de carpete usados para cobrir a lata de lixo também revelaram sinais claros de tentativa de ocultação. Era evidente que alguém havia tentado improvisar uma barreira visual para esconder o corpo. Além disso, o posicionamento da arma sobre os restos da vítima parecia encenação, um detalhe que, para os investigadores, reforçava a ideia de manipulação da cena após o crime. Enquanto catalogavam cada vestígio, os agentes refletiam sobre as possíveis dinâmicas da noite do assassinato. Uma discussão que escapou ao controle, um disparo acidental, no auge da embriaguez, ou um ato calculado para se livrar de Amber de uma vez por todas. Todas as hipóteses permaneciam abertas, mas cada nova prova apontava que não se tratava apenas de um desespero momentâneo. Nesse cenário, a ausência de Keefe tornava-se ainda mais perturbadora. Se fosse inocente, por que não aparecia para colaborar? E se fosse culpado, quanto tempo ainda demoraria para que confessasse a verdade? As respostas começavam a se aproximar, mas ainda havia peças fundamentais faltando nesse quebra-cabeça. Diante das contradições, a polícia decidiu levar os familiares mais próximos para interrogatório. Betty reafirmava ter olhado na lixeira horas antes sem encontrar nada, mas essa versão apenas aumentava a desconfiança. Ronald, o pai de Amber, mostrava-se abalado, incapaz de acreditar que Keefe pudesse ser responsável pelo crime. Já as crianças apresentaram relatos que misturavam inocência e maturidade precoce. Annabelle revelou conhecer os conflitos conjugais, mencionando inclusive traições, dívidas e brigas constantes. Sua serenidade diante de perguntas delicadas impressionou os investigadores, levantando a dúvida se não estava, de alguma forma, protegendo alguém. Cada depoimento parecia acrescentar novas camadas de complexidade ao caso. O que antes poderia ser explicado como violência doméstica ou ato impulsivo começava a se desenhar como uma trama cercada de segredos familiares e silêncios calculados. Enquanto a polícia buscava Keefe, a virada veio através de Susan Russ, irmã do suspeito. Ela procurou os agentes afirmando que ele a havia visitado poucas horas antes. O que contou a seguir mudaria o rumo da investigação. Susan relatou que Keefe chegou transtornado, chorando, e admitiu que a noite anterior havia sido marcada por brigas intensas com Amber. Disse ainda que a esposa teria sacado uma arma durante a discussão, mas que ele a tomou em meio à confusão. Segundo suas palavras,
O disparo aconteceu num instante de fúria e blackout alcoólico. A confissão não só colocava Keefe no centro do crime, como desmontava sua versão inicial de que Amber simplesmente havia saído de casa. Para os investigadores, agora estava claro: o desaparecimento era, na verdade, um homicídio resultante de um confronto conjugal que saiu do controle. Com esse testemunho, o cerco se fechava. Restava apenas encontrar Keefe e garantir que fosse levado sob custódia antes que pudesse fugir novamente ou, pior, repetir a violência. A caçada por Keefe parecia se prolongar indefinidamente, até que uma notícia surpreendeu os investigadores. Ele havia retornado à casa de sua irmã Susan. O alerta foi imediato. Sabiam que estavam diante de um homem que já a havia matado uma vez. Estava armado e emocionalmente instável. Por isso, a polícia não hesitou em acionar a equipe da SWAT, preparada para qualquer reação imprevisível. O cerco foi montado em silêncio, cada passo calculado para evitar que a situação fugisse ao controle. Os agentes posicionaram-se estrategicamente, enquanto o comandante da operação chamava Keefe pelo alto-falante. Do lado de dentro, o suspeito demorou alguns instantes para responder, aumentando a tensão de todos. Até que, finalmente, a porta se abriu. Keefe surgiu cabisbaixo, com os olhos vermelhos e expressão de derrota. Atendendo às ordens, ergueu as mãos lentamente e caminhou em direção aos policiais. A cada passo, o clima de tensão se alternava entre expectativa e medo. Qualquer movimento brusco poderia transformar aquela rendição em um confronto sangrento. Mas, para alívio da equipe, o desfecho ocorreu sem resistência. Keefe foi algemado diante da irmã, que observava em silêncio, tomada pela mistura de dor e alívio. A captura encerrava a fase de incertezas da investigação, abrindo espaço para a parte mais crucial: ouvir, de sua própria boca, a verdade sobre o assassinato de Amber. Levado para a delegacia, Keefe parecia exausto, como se todo o peso da tragédia finalmente tivesse desabado sobre seus ombros. Sentado diante dos detetives, admitiu que a noite do crime foi marcada por discussões intermináveis sobre dinheiro e infidelidade. O álcool, mais uma vez, foi combustível para a raiva e a perda de controle. Segundo seu relato, Amber havia pegado a arma durante a briga. Ele afirmou que conseguiu tirá-la de suas mãos em meio ao tumulto. Em seguida, o disparo aconteceu. Para Keefe, tudo foi rápido demais, como um piscar de olhos que terminou em silêncio mortal. Ainda assim, não soube explicar como o corpo acabou na lata de lixo da garagem, nem como tapetes foram usados para escondê-lo. A contradição entre admitir o disparo e negar a ocultação do cadáver deixava claro para os investigadores que Keefe escondia parte da verdade. Mesmo assim, a confissão de que foi ele quem atirou já bastava para consolidá-lo como autor do crime. Enquanto as perguntas avançavam, Keefe alternava entre arrependimento e justificativas. Alegava não se lembrar de detalhes, culpava o álcool e insinuava que Amber também contribuíra para a escalada do conflito. Mas, para os detetives, não havia dúvidas. A responsabilidade pela morte recaía sobre ele. O próximo passo seria levar o caso ao tribunal, onde todas as versões seriam confrontadas diante da lei. A partir dali, o destino de Keefe estava nas mãos da justiça. Meses após a prisão, Keefe finalmente enfrentou o tribunal. O caso já havia ganhado notoriedade em Aurora, e a sala de audiências estava repleta de curiosos, vizinhos e familiares em busca de respostas definitivas. O ambiente carregava uma mistura de indignação, tristeza e expectativa. Durante o julgamento, a promotoria apresentou as provas coletadas, a arma encontrada sobre o corpo, os respingos de sangue espalhados pela casa, a carta considerada suspeita e os depoimentos que apontavam para um histórico de violência e instabilidade. O argumento era claro:
Keith não apenas matou Amber, mas tentou encobrir o crime, criando uma narrativa de desaparecimento. A defesa, por sua vez, insistiu na tese de acidente. Alegaram que o disparo havia ocorrido em meio a uma discussão marcada pelo consumo excessivo de álcool e que Keith jamais teria planejado tirar a vida da esposa. Reforçaram que lapsos de memória eram consequência direta da embriaguez. Apesar das tentativas de suavizar a culpa, a sequência de evidência era contundente. O júri, atento a cada detalhe, precisava decidir entre a versão de um ato impulsivo ou de um assassinato consciente. Ao final, a decisão foi unânime. Keith Zado foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau. O veredito não apenas trouxe um desfecho jurídico ao caso, mas também marcou a queda definitiva da fachada de uma família que, por anos, parecia comum aos olhos da comunidade. Em maio de 2021, Keith Zado recebeu sua sentença final: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O veredito encerrou oficialmente o processo judicial, mas não apagou as cicatrizes deixadas em todos os envolvidos. A comunidade, chocada com a brutalidade do crime, ainda tentava compreender como uma família aparentemente comum havia se transformado no palco de tamanha tragédia. Para Beth e Ronald, a dor era dupla. Além de perderem a filha de forma cruel, precisaram encarar o fato de que o genro, pai de seus netos, havia sido responsável pelo assassinato. As crianças, por sua vez, carregariam para sempre a lembrança de uma infância marcada por violência, segredos e a ausência dos pais. O caso também deixou lições profundas para os investigadores. Desde a nota suspeita até as contradições de cada depoimento, ficou claro que pequenos detalhes podem transformar radicalmente o rumo de uma investigação. O cheiro sentido na garagem, os respingos de sangue pela casa e até a frieza de certos relatos foram peças que, reunidas, revelaram a verdade. No fim, a história de Amber Zado tornou-se um lembrete sombrio de como conflitos cotidianos, quando misturados a álcool, ressentimento e falta de controle, podem culminar em consequências irreversíveis. Aurora nunca mais foi a mesma após esse crime, e a memória de Amber permanece como símbolo da violência oculta que pode existir por trás das portas mais comuns. Esse foi apenas um dos muitos casos sombrios que vamos revelar por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nada. E me diz nos comentários de onde você acompanha essa história.